Hoje, vamos explorar uma das figuras mais icônicas da filosofia e da história. Marco Aurélio, um imperador romano, é lembrado não apenas pelo poder que detinha, mas pela sabedoria e humildade com que governou. O que faz de Marco Aurélio uma figura tão especial, um farol de luz na escuridão de tempos turbulentos? A resposta está em sua dedicação ao estoicismo, uma filosofia que ele não apenas estudou, mas viveu intensamente. Para compreender o impacto que Marco Aurélio teve, precisamos olhar para o cenário da Roma antiga. Imagine a grandeza do Império Romano, no auge de seu poder, cercado de conflitos externos e intrigas internas. Governar esse vasto território não era tarefa fácil, e a tentação de se corromper pelo poder era grande. Porém, o que diferenciava Marco Aurélio dos demais imperadores não era sua habilidade militar ou política, mas sua capacidade de introspecção. Ele via o poder como uma responsabilidade, não como um privilégio. No âmago do pensamento de Marco Aurélio estava a ideia de que a vida é cheia de desafios e adversidades, mas que nós, como indivíduos, temos o poder de controlar nossas reações. Essa é a essência do estoicismo, a separação entre o que está sob nosso controle e o que está fora de nosso alcance. O imperador romano acreditava que nossas ações, pensamentos e escolhas são os únicos aspectos que podemos realmente governar, enquanto tudo mais, o mundo externo, a fortuna, os outros, está além de nós. Essa crença era algo que ele exercitava diariamente. As meditações de Marco Aurélio, seu diário pessoal, são um testemunho de sua luta interna. Não foi escrito para impressionar ou inspirar outros, mas para manter sua própria mente clara em meio às tempestades da vida. Ele lembrava a si mesmo que cada dia é uma oportunidade de aprimorar sua alma, de agir conforme a virtude, mesmo que o mundo ao seu redor estivesse em desordem. Suas palavras, simples e diretas, ressoam até hoje. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. A ideia de que podemos encontrar paz e propósito, mesmo em meio ao caos, é incrivelmente poderosa. Marco Aurélio viveu isso em um contexto que poucos poderiam suportar. Imagine ter que tomar decisões de vida e morte para milhares de pessoas, enquanto lida com traições, doenças e guerras intermináveis. Ainda assim, ele não permitiu que o peso de sua posição o transformasse em alguém amargo ou arrogante. Ele reconhecia a fragilidade da vida humana e a futilidade do ego. Em breve, ele escreveu, todos nós seremos apenas pó e ossos. Esse reconhecimento da mortalidade, conhecido como memento mori no estoicismo, permeava sua visão de mundo. Ele sabia que sua vida, por mais grandiosa que fosse aos olhos dos outros, era efêmera. E, justamente por isso, ele procurava viver cada momento com plena consciência, sem ser levado pela vaidade ou pela ambição. Ele não via a morte como algo a ser temido, mas como uma parte natural do ciclo da existência. Isso libertava para viver de maneira plena, sem o peso da ansiedade sobre o futuro. A filosofia de Marco Aurélio também traz um profundo senso de dever. Ele acreditava que cada um de nós tem um papel a cumprir no grande teatro da vida, e que nosso dever é desempenhar esse papel da melhor maneira possível. A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela, escreveu ele. Não importa se nascemos em palácios ou em cabanas. O que define nossa dignidade e nossa nobreza é como enfrentamos os desafios da vida. Para Marco Aurélio, a virtude, a coragem, a justiça, a sabedoria e a moderação era o que verdadeiramente distinguia uma pessoa. Mas, apesar de toda sua sabedoria, Marco Aurélio era incrivelmente humano. Ele enfrentava as mesmas dúvidas, medos e frustrações que todos nós. Em suas meditações, ele frequentemente lutava com o tédio, a raiva e o cansaço. Ele reconhecia suas falhas, mas nunca permitia que elas o dominassem. Ao contrário, ele via cada falha como uma oportunidade de crescimento. Não é o que acontece com você, ele dizia, mas como você reage a isso que importa. Essa humildade talvez seja o aspecto mais inspirador de Marco Aurélio. Ele era o homem mais poderoso do mundo, e ainda assim, nunca se deixou seduzir pela ilusão de que era infalível ou superior aos outros. Ele acreditava que todos, do mais alto ao mais humilde, compartilham a mesma natureza humana, e que todos estão sujeitos às mesmas leis universais. Essa visão de igualdade, em uma época marcada por hierarquias rígidas, era revolucionária. À medida que envelhecia, Marco Aurélio enfrentou perdas dolorosas. A morte de filhos, amigos e conselheiros próximos. Cada uma dessas perdas poderia ter endurecido seu coração, mas ele se manteve fiel à sua filosofia. Ele aceitava a impermanência da vida, mas isso não o tornava indiferente. Ao contrário,
O estoicismo de Marco Aurélio era profundamente compassivo. Ele via a dor e o sofrimento como oportunidades para cultivar a empatia e o entendimento. Ele reconhecia que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos escolher responder com bondade e compreensão. E é essa escolha que define o legado de Marco Aurélio. Ele nos mostra que a verdadeira força não reside no poder ou no domínio sobre os outros, mas na capacidade de governar a si mesmo. Sua vida foi uma prática constante de autocontrole, reflexão e virtude. E, através disso, ele se tornou uma inspiração para gerações que vieram depois dele. Em um mundo onde muitas vezes somos consumidos pelo estresse, pela pressa e pelas distrações, as palavras de Marco Aurélio oferecem uma pausa. Elas nos lembram que, em última análise, tudo o que temos é o momento presente, e que cabe a nós escolher como vivê-lo. A grandeza de um homem não é medida pela quantidade de conquistas externas, mas pela profundidade de sua paz interior. Então, o que podemos aprender com Marco Aurélio? Que a vida, com todas as suas incertezas, é uma dádiva preciosa, que o verdadeiro poder está em manter nossa mente em paz, mesmo em meio ao caos. E que, em um mundo de constante mudança, a única coisa que podemos controlar é a qualidade de nossos pensamentos e ações. Que as palavras de Marco Aurélio continuem ecoando, nos guiando em tempos de dúvida, e nos lembrando que a filosofia não é algo distante e abstrato, mas uma ferramenta prática para viver uma vida melhor, mais plena e mais significativa. Que possamos seguir seus passos, não em busca de poder ou glória, mas de sabedoria e virtude. Essa é a essência de Marco Aurélio, um imperador, um filósofo, um homem.